que eu queria começar, na verdade, perguntando sobre aquela estética da capa, né? Da capa do álbum, que tem aquela Aham. figura com os adereços vermelhos, né? Qual que é a ideia por trás ali? Como é que surgiu essa ideia de querer de criar aquela capa que é bem impactante, né? E como é que ela dialoga com a música, Tá. com as músicas, né? Hum. A capa, ela tá estritamente ligada com o conceito do disco, né, o disco ele é um disco semi-conceitual, ele era para ser conceitual, né, mas aí, eu sou metódica pra caralho, não ia dar tempo de fazer do jeito que eu queria, assim, conectando uma música com a outra, musicalmente falando e tal, e de outras maneiras. Então aí ele acabou ficando um álbum semi-conceitual, né. E aí, para explicar o conceito da capa, eu preciso explicar um pouquinho o conceito do disco, se você não se importar, porque senão não vai ornar. Claro. E, bom, o lance o sentido do disco é o seguinte, ele é, como eu disse, né, um disco semi-conceitual, e ele narra uma jornada pela dor, né, ele narra todas as diferentes nuances de emoções que a gente encontra e experiencia quando a gente tá passando por um momento difícil, né, porque a gente acha que a dor é uma coisa, mas quando você tá passando por um período de sofrimento, a gente descobre que existem várias nuances da dor, por isso o disco se chama Shades of Sorrow, né, tipo, diferentes nuances da tristeza, né. E aí, é basicamente sobre isso que fala o disco, né, então, ele começa tem músicas que fala sobre ansiedade, músicas que fala sobre apatia, medo, isolamento, rejeição, solidão, raiva, né, então o disco fala, sobre várias essas são as shades of sorrow, né, essas são cada música representa um tipo de dor, diferente ali, né, e o disco ele se conecta até com o Echoes of the Soul de uma maneira, né, porque a From the Ashes, que é a última faixa do Echoes of the Soul, ela é uma música que fala sobre superar um trauma, né. E só que quem já passou por um trauma, né, por um período traumático, sabe que não acaba ali, né, que depois tem as consequências, né, de você ter passado por um trauma, né. Então o Shades of Sorrow é a continuação da From the Ashes. É por isso que a primeira faixa do Shades of Sorrow se chama The Aftermath, né, e é uma intro. The Aftermath é exatamente, tipo, o que acontece depois, né. Então é o the aftermath de todo aquele trauma que você passou, e aí vem a ansiedade, vem o medo, vem, a dor, a apatia, vem o ódio, enfim, tudo isso, né. E aí, claro, no final com a faixa de closure, significa que você passou por mais um desse ciclo, né. E aí, quando eu estava pensando no conceito do disco kombuchinha. Quando eu estava pensando no conceito do disco, quando eu estava, prestes a começar a escrever as letras, eu sou taróloga, né, eu leio tarô e tal, estudo também, e aí vinha uma carta sempre na minha cabeça, durante todo esse processo, que é o 8 de espadas, né. O naipe de espadas no tarô, ele já é associado, claro, a processos mentais e tal, não sei o quê, mas ele fala muito sobre dor, né. E o 8 de espadas, ela é uma carta que fala sobre estar preso na dor, né, estar limitado pela sua dor, pelas suas inseguranças e não conseguir, estar encurralado por isso daí e não conseguir sair desse lugar, né. E ao mesmo tempo ela fala que os únicos responsáveis por movimentar essa energia e fazer a gente sair desse lugar somos nós mesmos, né. E aí a ideia da capa é um misto de ideias minhas e da Luana, né, e eu vim com essa ideia do 8 de espadas, eu realmente queria que tivesse isso, mas na capa são 7 espadas por questões estéticas, senão ia ficar ruim de ficar ali bonitinho, mas o conceito era para ser 8. E a capa fala exatamente sobre isso, né, sobre estar preso ali nessa condição, né, fala aquela figura, né, de vermelho, ela significa essa parte, né, sombra de nós que geralmente está escondida ali, né, sangrando, né, sofrendo, por isso o vermelho ali, né, da dor. E e aí ela não consegue levantar, porque tem as espadas ali,
tem aquelas velas, se levantar pode ser que pegue fogo naquele tecido, então isso é para realmente deixar ali essa tensão, né, de que tipo não dá para sair, mas ao mesmo tempo, se você vê as cordas não estão amarrando forte, elas estão soltas, então mostra que em determinado momento é possível tirar aquelas amarras e seguir em frente e tirar cada uma daquelas dores, né, das espadas que significam as dores, de tirar aquelas velas que são as ameaças que trazem esse medo e seguir em frente, né, mas a capa é exatamente um 8 de espadas, é estar preso em um lugar de dor, em um lugar de sofrimento, e é exatamente sobre isso que o disco fala. E aí no clipe Lord of Ruins, tem essa conexão com a capa também, né, uma completa conexão com a capa, só que ali a gente, né, aparece espadando o bichão lá de Tipo, criando a capa, né? isso, é uma recriação, é um filminho da capa, né, e ali mostra, na verdade, que a gente tá espetando lá aquela coisa vermelha e quando sai o pano somos nós mesmos, então ali é a gente matando essa versão, que tá presa ali no medo, né, matando essa versão sombra ali, para realmente a gente poder viver nosso pleno potencial. Então é sobre isso que fala esse combo aí que eu disse de disco, capa e clipe. Ah, muito legal. Eu não sei se você viu, mas ontem o Angra divulgou a capa do álbum, né? E é justamente meio parecido, né? O conceito Cycles of Pain, né? Muito, muito parecido. Eu fiquei surpresa porque as pessoas me mandaram isso. E assim, eu tenho uma ligação importante com esse disco do Angra aí, né? As pessoas vão saber um pouco mais Ah, então você meio adiante. que talvez você já sabia, então, não. Não sabia, não sabia, Ah, não tinha a menor ideia, né? Não é que a gente senta, tipo, o Rafa, com quem eu tenho mais contato ali, né, no Angra, eu não contei pra ele qual que era ninguém contou o pra ninguém. e a gente acaba conversando sobre várias outras coisas, mas eu não contei pra ele sobre o conceito, e ele também não me contou, e são coisas parecidas, o que eu acho genial, assim, porque eu acho que são coisas que a gente precisa falar cada vez mais, sabe, no metal. Por isso que eu tive essa vontade de trazer essa coisa trazer para uma coisa mais palpável para as pessoas, porque a gente precisa falar. É importante ter letra de protesto, é importante ter letras que escapam um pouco da realidade, mas é importante falar sobre os sentimentos das pessoas, porque eu acho que muita gente não está falando sobre isso, sendo que a gente é uma sociedade que está completamente doente e sofrendo, né, então é importante falar. Então eu achei, claro, né, conhecendo as pessoas já vão ficar querendo falar que um plagiou o outro, essas besteiras, porque as pessoas são assim, né, mas não tem nada a ver, eu não sabia, ele não sabia, e com certeza a gente aborda temas parecidos, mas com certeza vai ser de maneiras completamente diferentes, porque são baseados o meu é um disco essas letras, né, desse disco são completamente autobiográficas as minhas, né, é um disco extremamente pessoal para mim, né, é tão pessoal que quando eu estava escrevendo essas letras, eu fiz algo que a minha psicóloga ficou até muito brava comigo, que foi, assim, quando eu estava passando por um período muito ruim, né, o meu transtorno de ansiedade estava muito forte, e foi um período muito difícil, né, um par de anos atrás, e aí eu peguei o diário, né, eu tinha um diário que eu escrevia quando eu estava muito mal, e quando eu estava escrevendo as letras começando a escrever as letras do Shades of Sorrow, eu peguei esse diário, eu revisitei esse diário, eu lia esse diário todos os dias, lia 3, 4 páginas, ficava muito mal, porque é muito pesado, né, chorava, tal, não sei o quê, parava, continuava, e frases que estão ali no Já. que estavam que estão ali no disco, né, nas letras do disco, são frases que estavam no meu diário. Eu apenas traduzi, né, então esse é o nível de autobiografia que é esse disco, né. Então, voltando ao lance do Angra, com certeza são temas muito parecidos, né, porém, com certeza a abordagem vai ser diferente, porque eu não sei de qual perspectiva as letras desse disco foram escritas, né, mas as do disco da Cripta foram sobre a minha perspectiva, a minha vivência, e que com certeza várias pessoas vão se identificar, né. Mas vão ser abordagens diferentes com certeza, mas eu, na real, eu achei ótimo, que nem eu falei, eu sei que as pessoas vão ficar perturbando, enchendo o saco de que: "Ei, olha lá, copiando, não sei o quê", mas eu achei genial que, tipo, com um ídolo meu,
eu tive uma afinidade de tema e tudo, isso para mim é fantástico, assim. Não, muito legal mesmo. E falando um pouquinho sobre a temática das letras, né, na Lord of Runes, tem lá dizendo, é hora de me reconstruir, né, que a agonia me fez mais forte, né, algo nesse sentido. Dá para dizer que foi inspirado aí nessa sua transição da Nervosa para Cripta ou não tem nada a ver? Hum, não, porque assim, a Lord of Ruins, ela é o final do disco, né, ela é uma música que foi feita exatamente para trazer um aspecto mais positivo ali no final do disco, porque o disco inteiro é bem bad vibe, assim, né, os conceitos das letras ali, então precisava ter as 2 últimas músicas são mais positivas, que é Lift the Blindfold e a Lord of Ruins, que é sair na Lift the Blindfold, você é a pessoa ganhando o estado de clareza, enxergando, né, onde ela estava e como foi as coisas e o que ela poderia ter feito diferente. E a Lord of Ruins é realmente não, agora chegou a hora de me reconstruir, eu percebi que eu tenho uma força, né, que supera todo o caos que acontece na vida, né, então ela tá ligada ao disco, né, não tem mais essa conexão especificamente com a Nervosa. Claro que, toda a questão que eu passei com a Nervosa, com certeza é uma das inspirações, para todo esse conceito do disco, porque foi um dos motivos que me deixou muito mal, né. Então se o disco é inspirado nesse período que foi super difícil para mim, com certeza essa transição da Nervosa foi um dos fatores, porque não foi fácil, né, foi a decisão mais difícil da minha vida. Nervosa é e sempre será meu bebê também, né. Eu tenho a banda tatuada aqui, entendeu. Então, sempre vai ser uma parte muito importante da minha história, independente de para onde a banda vai e o que seja falado, sempre será eu sempre também serei uma parte muito importante da Nervosa. Então não tem como não ter me afetado, né, isso tudo que aconteceu com a Nervosa. Foi muito difícil, eu estava lá desde o começo, eu lembro eu escrevendo respondendo os primeiros e-mails, sabe, da banda, assim, com a gravadora, eu lembro respondendo o primeiro e-mail da gravadora. Então, assim, eu estava lá desde o começo, eu lembro, passei por todas as batalhas do começo da banda, então foi muito difícil, né, eu construir aquilo tudo e ter que abrir mão daquilo, foi muito, muito complicado para mim no nível pessoal. Então, esse foi um dos fatores que me deixou mal pra caralho, mas, nem só de nervosa se vive uma vida, né. Eu sou uma pessoa com diversos universos dentro de mim e um ser humano normal que tem problemas em várias áreas da vida, né. Então, esse disco é muito baseado no meu transtorno de ansiedade também, né. Então, pode ter sido um dos fatores, né, que me deixou mal a ponto de passar por esse período? Com certeza, mas não foi de longe não foi o único, né, eu não tenho porque eu sou super bem resolvida hoje em dia com esse lance da Nervosa, né, até porque desde quando eu saí eu nunca me arrependi por um minuto de ter saído. Doeu pra caralho, foi horrível, mas eu nunca me arrependi, porque eu sabia que era a coisa certa de se fazer, né, e a história tá mostrando que foi a coisa certa a se fazer. Alguém precisava todos nós lá na Nervosa sabia que não estava rolando, sabia que não ia pra lugar nenhum do jeito que estava, mas ninguém estava conseguindo ter essa atitude, e aí eu falei: "Beleza, bora, é pra movimentar as coisas, então eu me sacrifico", porque foi realmente um autossacrifício, e vamos embora, né, e eu nunca me arrependi. Hoje eu vejo que era o que tinha que acontecer mesmo, vejo como a Nervosa tá indo bem, como a gente tá indo bem na cripta, como os fãs ganharam, né, em ter várias 2 bandas, eh, puta, prosperando aí, várias meninas realizando os seus sonhos, que isso era uma coisa muito importante pra mim, ver mulher realizando suas coisas e com essa separação abriu espaço para isso, então eu sou muito bem resolvida, assim, então eu não tenho por que ficar escrevendo letra ainda sobre o processo da Nervosa e o quanto não, porque já foi, né, já foi, é uma página nova. Que adianta eu ter uma banda nova para ficar revisitando o passado? Não faz sentido, né. Então, foi um dos fatores de eu ter entrado nesse lugar complicado? Foi, mas definitivamente não o único, e a música não é estritamente ligada à Nervosa. Então, respondendo a sua pergunta. Sim.
Eu não queria falar muito sobre Nervosa, mas eu preciso perguntar o que se você já chegou a ouvir ou o que você achou da Frica cantando, né? Eu acho que é uma coisa interessante de saber. Ah, sim, sim, eu não tenho problema nenhum. Meus amigos me perguntam isso, os fãs me perguntam isso, e seria muito triste se eu fosse mal resolvida com isso, porque eu ia me fuder, né? O tempo todo o povo me perguntando. Então é bem de boa. Eu ouvi sim, lembrando que a Nervosa é uma parte importante da minha vida, né? Me ajudou a realizar muitos sonhos. Eu não tenho por que abandonar isso e nunca mais ouvir, não sei o quê, principalmente porque eu sou bem resolvida com a parada, não tenho esse ranço, né? Então, toda vez que lança single, eu ouço sim, numa boa, porque é a banda que eu já fiz parte, né? É uma coisa natural, assim, pra mim. Então, eu ouvi sim, ouvi o disco, o Perpetual Chaos, ouvi algumas vezes, ouvi quando lançava os singles lá, ouvi o disco novo, acho que é Endless Ambition, né? O nome. É, o single novo, né? Isso, ouvi, vi o clipe, achei do caralho a Prica cantando, vi vídeo dela ao vivo tocando, porque acaba aparecendo, a gente é da mesma cena, né? Então não tem. Por isso que eu falei, ainda bem que eu sou bem resolvida, senão eu tava fodida, né? Então aparece pra mim, é óbvio que eu vou ver, né? E são, que nem eu falei, minas tocando, quero ver as minas que estão lá tocando com ela, sabe? Ver o sorriso no rosto dessas meninas tocando, então vambora. Mas eu vi sim, achei do caralho ela cantando. Achei muito bom. Eu já sabia que ela cantava, né? A gente fazia. Na verdade, quando a gente estava tocando junto, eu queria, lá no começo, eu queria que ela cantasse mais, né? Que a gente tivesse mais duetos, assim. Mas por opção, eu lembro que ela estava confortável com a quantidade que tinha ali. Mas eu sempre quis, assim. Eu lembro que quando eu estava no processo, isso é uma lembrança que veio agora. Quando eu estava no processo, eu tinha saído da minha banda anterior, a Nervosa, e eu estava querendo criar uma banda, eu estava ouvindo muito ZZ Top, né? E eu tinha encanado que eu queria ter uma banda de thrash metal, mas eu estava ouvindo ZZ Top pra caralho, eu queria um trio de thrash metal, né? E aí, no ZZ Top, os dois cantam, né? E eu queria uma vibe exatamente aquela lá, só que no thrash, né? Então eu Bacana. lembro que eu pedia pra ela, né? Vamos colocar mais, tal, não sei o que, mas ela era confortável com aquilo. Mas eu sabia que ela cantava, né? Ela já tinha um histórico de cantar antes da Nervosa, mas eu lembro que ela falava, né? Que ela, puta, cantava de qualquer jeito, nas outras bandas, tal. Então eu achei massa ela abraçar esse lado dela, né? E realmente desenvolver e mandar bala. Eu acho legal pra caralho. Foi legal. Eu achei que E, soou bem pra caralho. não foi legal. E, Fernando, assim, a gente, no Whiplash a gente fala muito sobre música, mas sabe que tem aquele lado, né, meio fofoca, assim, que a galera gosta. Ou se sei, né? E aí a gente lá na redação tem muita curiosidade de saber se você é confortável com essa questão de aparecer coisas que não são relacionadas à música, né? Se você acha que isso, de certa forma, ajuda na carreira ou não tem nada a ver. Qual a sua visão sobre isso? Eu vou passar a minha visão agora. Como eu tô bem, né? Tô super bem, e tô confortável comigo mesma, confortável com onde a banda tá. Eu acho muito legal, acho engraçado. Vou ser bem sincera, tem vezes que eu acho engraçado, né? Porque é umas matérias assim, e aí o pessoal fica puto, cara. Eu acho mais engraçado, acho que o pessoal fica puto, né? Porque Aquela eu do não tenho almoço, né? do almoço, cara, virou um ícone aquilo lá, né? Eu me senti orgulhosa que eu falei, pô, olha lá, finalmente ganhei o meu momento Caetano Veloso atravessa a rua no Leblon, né? Eu me senti tipo isso. Nosso sonho é Então, você estacionar o carro no Leblon, assim, né? Fernanda Lira. isso, almoça antes ou depois do Summer Breeze, né? Então, hoje eu encaro com muito bom humor, né? E eu acho que é isso que falta as pessoas encararem também, né? Com uma leveza, de tipo, com uma leveza, de rachar o bico, mas abre lá a matéria e lê, porque não é uma matéria à toa, né? Eu entendi o propósito por trás da matéria, né? Assim, que eu explico o lance do refluxo e tal, né? Então existe um conteúdo, mas a galera fica muito pé da vida, né? Com os títulos da matéria, né? Então, mas hoje eu levo com bom humor, com uma leveza, né? Não vejo problema. Eu, por muito tempo, eu fiquei muito desconfortável com esse lance de clickbait, vou ser bem sincera, né? Porque eu acho que as pessoas, por exemplo, quando estava nessa transição da Nervosa para a Cripta, que foi um momento sensível para todos os lados, né? Para a própria cena, né? Lembro que
que foi um bafafá, assim, né? Fica todo mundo, poxa, preocupado, como que vai ser? Então foi um momento sensível no geral. E eu sinto que teve muita gente na mídia que se aproveitou um pouco disso, desse momento sensível, para criar clickbait desnecessário. Então, foi um momento difícil para eu dar entrevista, porque eu estava super sensível, eu chorava em praticamente toda a entrevista. E aí ver que depois as pessoas desconfiguravam minha fala para criar uma matéria sensacionalista ali, isso na época me machucou, porque eu achava tipo, poxa, estão se aproveitando de um momento ultra sensível. Isso eu não acho legal. Né? Então, nessa época, eu não estou falando só do Whiplash, tá? Estou falando de uma maneira geral, porque foram vários lugares que realmente se aproveitaram assim desse momento sensível para ganhar clique em cima do sofrimento dos outros. Então, essa é a linha tênue que eu acho que é importante os jornalistas se lembrarem e a gente se lembrar como público também que não pode, que tem que ser respeitada. De quando você faz uma matéria tipo essa minha, do El Chan, do almoço, lá é uma coisa descontraída, eu não tô sofrendo com aquilo, então tá de boa. Agora, a partir do momento que você pega um tópico sensível de uma pessoa para criar sensacionalismo, aí eu acho inescrupuloso. Eu acho nem antiético, eu acho anti-humano mesmo, assim, porque ganhar clique em cima do sofrimento de qualquer pessoa eu acho muito zoado. Então eu acho que esse é um cuidado que se tem que ter, né? O sensacionalismo, gente, ele existe, infelizmente, né? Porque assim, por exemplo, o pessoal reclama desse tipo de matéria, mas tá lá comentando, tá lá clicando, então as próprias pessoas colaboram com esse sensacionalismo, né? Pode ver, você acha que eu não vejo lá? As matérias que saem essas coisas, tá entre as que mais tem curtida lá, que mais o povo fica pistola comentando. Então isso contribui para o próprio algoritmo entender que toda vez que tiver Fernanda Lira cripta, vai dar bom. E ele impulsiona, então os haters ficam pistola, acaba até ajudando a banda, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está nessa era do sensacionalismo. Não estou falando que é o ideal, definitivamente não. Eu sou jornalista também, né? Não me formei de revolta, mas eu estudei jornalismo por um bom tempo. Então, eu entendo que eu não gosto, né, dessa coisa de a gente depender tanto do sensacionalismo para fazer as coisas serem propagadas ali, né? Mas as pessoas acabam contribuindo com isso também, né, e tal. Mas eu acho que a gente sempre tem que prestar atenção nessa tênue linha de até onde é ok explorar, né? Então, se for uma coisa mais leve, como são essas coisas, realmente não importa. Eu compartilho, né? Eu falo, mas racho o bico. Agora, quando é numa fase de sofrimento, né? Eu lembro, por exemplo, o povo pegando muito no pé quando o Edu passou por aquele problema na voz dele. Porra, muito injusto, sabe? O jeito que as pessoas tratavam ali. Então, e vários outros artistas, né? Eu acho que aí é complicado você ficar distorcendo. Às vezes já é tão difícil para a pessoa sair do casulo de sofrimento que ela tá para dar uma entrevista e aí ela fala e é distorcido. Então, isso eu acho muito desleal com os artistas, sabe? Agora, essa coisa mais leve, eu não me importo mesmo, né? Eu acho que tudo vai na base do respeito, né? E de se colocar no lugar, né? Então, se fosse eu gostaria que distorcessem uma fala minha no momento que eu estou sofrendo para criar um sensacionalismo em cima, ninguém acharia bom. Então, esse é o cuidado que eu acho que se tem que ter tanto no Uniplash quanto qualquer outro veículo. Agora, com essas coisas mais assim, eu acho que faz parte, né? Eu até costumo algumas pessoas, amigos, assim, porque virou um tema até dentro dos meus amigos, né? E conversamos sobre isso há um pouco tempo e concluímos de que, bom, se está fazendo esse tipo de coisa é porque existe uma relevância de algum jeito, né? Então é isso, né? Existe alguma relevância minha ali na cena, por isso que está sendo feito isso. Então, não me incomoda, assim, né? Não me atrapalha, não acho que não tem nada a ver, assim, até porque quem se incomoda com esses títulos, com essas matérias e não sei o que, é as pessoas que já não são fãs da banda, né? Isso que eu tento explicar para os fãs da banda, que o pessoal entra lá nos meus comentários, que na maioria das vezes eu só vejo os comentários, bloqueio geral, é uma delícia bloquear a galera. Né, que reclama tanto, eu acho um absurdo esse conteúdo. Pronto, te bloqueei, você nunca mais vai ver. Nunca mais vai se incomodar. Aí, que beleza. Mas quando eu não tô com paciência, porque eu tô ocupada, não tem tempo, né, também para ficar regulando ali
minhas redes sociais, os fãs meus, da cripta, ficam pistola, ficam tristes, chateados. Pô, o pessoal fica falando essas coisas e eu geralmente tenho que ficar relembrando, gente, não se importem, porque essas pessoas não são fãs da banda. Até aqueles que falam, deixando de seguir, nunca seguiram. Só quer fazer barulho, não vai num show, não compra merchandising, não faz nada de construtivo para a cripta, não vai lá dar view Então, é coisa nula. São pessoas que gostam de fazer barulho, mas que são nulos para a cripta, né? Então, não se afetem, né? Deixa eles se espumar sozinho lá, mas é isso. Ah, legal. Ah, bom saber, então, que realmente tá tranquilo, assim, né? Legal. Não tocando nos meus calos, tá de boa. Se tocar nos meus calos, eu vou dar intimão. Não, beleza. Que eu sou dessas. Não, tá certo. Você tá com um horário aí? Eu não lembro qual foi o tempo que estipulado ali da... Não, tá, pode ter mais 15 minutinhos. Vamos Legal. tentar fazer toda. Quantas perguntas você tem ainda? Eu tenho um monte, mas eu vou escolhendo as principais. Não, vai fazendo aí. Vai ficar mais uns 20 minutinhos aí. Vamos e eu tento ser mais breve nas perguntas, nas respostas. Não, beleza. Um traço importante lá do seu Instagram que a gente sempre vê é o posicionamento político, né, que você traz lá. Você acha que realmente... como é que você vê essa questão dos artistas se posicionarem? É importante, não é? Depende de cada caso, tem a ver com a música? Como é que você vê isso? Eu sempre falo, eu vou falar por mim, né? Eu não vou... Quem sou eu para ditar a regra, cagar a regra, né? De como as pessoas devem ou não se posicionar na vida. Né? Cada um faz o que acha melhor. Tem gente que se sente confortável em se posicionar, tem gente que não. Eu vou falar por mim. Para mim é extremamente importante, né? Então, assim, eu sempre falo, não quer ver veganismo, yoga, política, Lula, não sei o quê, não entra no meu perfil. É simples, eu não estou obrigando ninguém a me seguir. Né? Então você tem, inclusive, o botão de não seguir, desfazer amizade, que eu uso também bastante. Então a pessoa pode usar, não vou me sentir atacada, nada. Quer ver só música? Segue o perfil da cripta. Lá você só vai ver música mesmo. O meu perfil é um espelho da minha vida, é um espelho do que eu sou. E eu sou um ser que... a música é muito importante na minha vida? Sim, mas não é a única coisa. Eu sou um universo... sou vários universos dentro de mim mesma e isso vai ser refletido nas minhas redes sociais, né? Então, e a parte política é uma parte muito importante na minha vida. Quem me conhece sabe que a política está na maioria das minhas conversas, né, com os meus amigos. Ontem mesmo a gente estava falando de política, né? Chegamos do rolê, estava falando do SUS aqui, quase 2 horas da manhã. Tava aqui na casa dos meus amigos, não, porque o SUS... Então, assim, faz uma parte, não é que eu fico lá defendendo Lula, não sei o que a política é uma parte importante da minha vida. Na verdade, é uma parte importante da vida de todo mundo. Ninguém vive sem política, porque tudo que a gente tem depende da política, infelizmente, né? Então, eu digo em termos de sociedade. Então, é um negócio que naturalmente está nas minhas conversas, né? E o meu perfil é a minha conversa com o meu público, então é isso, né? Tem várias pessoas que eu sigo e não necessariamente concordo com tudo que ela posta. Eu tenho a opção de ir lá deixar de seguir, ou eu tenho a opção de relevar e falar, bom, é o que ela acha, eu não tenho que debater, não tenho que ir lá, porque é o que ela acha, né? E a não ser que realmente fira algum princípio moral muito forte meu. Mas para mim é muito importante se posicionar, né? Eu venho de uma escola, não, as pessoas que me inspiram nesse sentido são pessoas que nunca tiveram problema em se posicionar e que se colocaram em muito problema por se posicionar, né? Então, quem me inspira é a Nina Simone, né? Que falava um monte de música sobre segregação, sobre a vida dos pretos durante o período, né? Nina Simone é uma das que mais me inspira nesse lance de se posicionar, né? Uma pessoa que ela tem uma fala que fala, eu acho que é imprescindível que um artista reflita sobre os tempos que estamos passando, como, né, se fosse assim, registrar o momento histórico que está acontecendo através da sua arte, né? Então, como
eu não vou fazer isso se as minhas próprias inspirações fazem isso, né. A Beyoncé é uma inspiração minha, que botou toda a equipe dela de dançarinos com a roupa dos Black Panthers num NFL, evento mais importante esportivo dos Estados Unidos, né, se posicionando ali. Quem me inspira é a Billie Holiday, que se posicionou contra a a condição que o povo preto passava lá na época dela lá, e foi retaliada a vida inteira, sufocada pelo sistema americano lá a vida inteira. Então como que eu vou ver essas pessoas que são inspirações gigantes para mim e não me inspirar nisso, né. Então para mim é algo natural, porque eu bebo de uma fonte de pessoas que se posicionam, porque a política é uma parte muito importante da minha vida, e por fim, porque eu acho importante, né. Se eu tenho uma voz, eu vou usar para coisas importantes. Eu vou falar por pessoas que não têm voz na sociedade, eu vou falar para movimentar coisas, porque eu consigo movimentar, e eu vou falar para fazer as pessoas, de repente, botarem a mão na consciência, porque, por exemplo, uma coisa que o povo fica reclamando que eu fico postando coisa do Lula, muita gente não sabe que a minha vida inteira, praticamente, eu fui anti-PT. Fui, eu votava no PSDB lá, entendeu. Fui, tenho esse passado, eu era de direita, a famosa pobre de direita, né, a minha vida inteira, assim, né, até minha parte ali do adulto. Eu acordei no golpe da Dilma, olha que tarde, faz pouco tempo. Então as pessoas não sabem, fica falando essas bosta e não sabe que eu já estive. Então eu sei exatamente como que funciona ali, né, a cabeça dessas pessoas, porque eu já estive ali. Então e eu precisei de pessoas para me elucidarem sobre algumas coisas. Então, se eu puder ser essa pessoa que vai elucidar uma outra pessoa, através da voz que eu tenho ali, para fazer ela pensar, rever algumas coisas, eu fico muito feliz, porque eu já precisei disso, né. Então eu uso a minha ferramenta de voz que eu tenho, do alcance, para fazer isso sim, né. E para fazer várias outras coisas que as pessoas não se lembram, elas acham que o envolver música com política é só isso. Agora quando eu passei a pandemia inteira fazendo vaquinha para tirar gente do fundo do poço, fazendo campanha de cesta básica, distribuir centenas de cesta básica no meu bairro que tem muito imigrante, muita gente em situação de super vulnerabilidade, campanha de cobertor e roupa para levar em ocupação, isso também é misturar a política com a música, mas isso aí, né, então assim, o pessoal não é que se incomoda de misturar política com a música, só não quer que mistura, que fala do Bolsonaro ou da que são os protegidos deles lá. Quantas vezes eu vi músicos de outras bandas metendo pau no Lula e ninguém vai lá e fala: "Ô, segura a onda aí, não pode misturar metal com político". Não é, não pode misturar Bolsonaro com metal, é diferente, entendeu? Por isso que eu não me importo, foda-se mesmo, não tô nem aí. Primeiro que faz parte de mim e porque eu sei que eu movimento coisas através daquilo, né. E se a pessoa não consegue enxergar o lado bom disso, o problema é dela, mas aí tem que fazer, né. Então eu É, acho importante e eu acho que é importante os artistas se posicionarem. Eu acho que, assim, a gente estava vivendo um momento muito difícil, sabe, onde estava tendo ataque claro a ataque racial, ataque, homofóbico, ataque, aos povos originários, ataque para tudo quanto é coisa, contra as mulheres, ataque misógino, sabe, vindo do próprio governo. Então é importan a partir do momento que está violando o direito de existir de outras pessoas, eu acho que aí já não é nem mais posicionar politicamente, é ser humano, né, então é isso. não, beleza, legal. Fernanda, um outro post que rendeu bastante lá no Slash seu foi quando você apareceu cantando Nightwish, né? Ficou bem legal lá, aquela versão lá do, acho, do X mais Sim, né? Eu queria saber de você como é que é a sua relação com a banda, assim, quais músicas você prefere, e a sua relação com outras vocalistas de metal sinfônico, que você também gosta. A Tária foi meu ícone, né, a vida inteira, ainda é, mas quando eu comecei a mergulhar mesmo no metal, ela era a minha referência. Tinha ouvido Doro, claro, ali, né, adorava. Girl School foi muito importante. Mas a Tária, sei lá, eu tinha uma paixão platônica pela Tária, o From Wishes to Eternity, acho que é o disco que eu mais ouvi na minha vida, aquele ao vivo lá. Eu tenho calo na corda vocal, que inclusive foi uma matéria sensacionalista que teve lá também, Fernanda estoura as pregas, né, que é a prega vocal, né.
E aí, esse daí eu já achei, tipo, eu vi, eu dei risada, mas aí eu falei, porra, eu falando de uma doença, né, de uma condição, e o pessoal transforma em prega, né? Aí, claro que foi uma merda. Então, assim, aí essa quase passou naquela linha tênue lá, né? E aí, enfim, aí eu tenho calo na corda vocal por causa da Tária, que eu queria cantar igual ela, cantava bem bonitinho, mas aí cantava tudo errado, aí desenvolvi o calo. E quando eu tinha, sei lá, 14 anos de idade, 13, bem. Então a minha relação com o Nightwish é estreitíssima, né? Eu amo muito. Sou Tariete, né? Eu sei que é foda admitir, mas sou viúva da Tária, assim, amo a Flor. Curto, mas não é para mim a mesma coisa. Mas acontece, né, gente? É questão de gosto mesmo. Né? Eu gostava mais ali naquela época. Álbum favorito para mim é complicado, né? Oceanborn. Eu amo todos até o Once, assim, muito. Muito, mas acho que o Oceanborn e o Wishmaster foram muito especiais, assim, para mim, muito especiais. E Que música é bem nessa favorita? época do From Wishes, né? Bem nessa época do From Wishes. Exatamente, acho que por isso, né? Marcou muito. Meu primeiro contato com Nightwish foi o From Wishes, então lá só tinha, a maioria das músicas era do Oceanborn e do Wishmaster, então natural que esses sejam meus discos favoritos. Eu tenho o Wishmaster autografado pela Tária, numa sessão de autógrafo que teve na galeria. E é isso, eu tenho uma relação estreita porque foi minha banda favorita por muitos anos. E tem alguma de outro estilo do Metal Sinfônico? Eu vejo você comentando lá no Dark Names of Wonders. Amo aquela página, né? Amo Eu mesmo. também gosto. É engraçado. E é outra página que se posiciona, né? Você vê, não tá nem aí. Eles são igual eu. Falo, ó, não quer, para de seguir aí, vai ser bloqueado. É isso aí, vambora. E eu gostava muito de After Forever também. Né? Eu sou super fã da Flor, né? Mas eu amava ela no After Forever, muito, assim. Né? Então o Decipher e o... Caralho, esqueci o nome do disco, gente. O Pop After Forever, né? Tem o... do After... mas é o outro, que tem um bagulho meio azul, que tem aquela... O Prison of Desire, não? Prison of Desire, esse. Era o que eu amava. Que começa aquela... A música é linda, bom, nossa. Né? Nossa, vou ouvir essa música aqui depois. Tão gostosa. É nostálgica, essas bandas nostálgicas pra mim. Gostava de alguma coisa do Within Temptation também. Mas alguma coisa, tipo Mother Earth, assim, pirava. Eu via várias outras bandas, assim, do metal sinfônico, né? Mas Nightwish After Forever era das minhas favoritas, com certeza. Legal. E outra coisa que eu estava até recentemente pensando sobre isso, sobre a questão de cantar em inglês e português, né? Como é que você vê essa questão? Você acha que em português daria para se conectar mais com a galera aqui do Brasil, né? Mas talvez o seu objetivo seja levar as mazelas do Brasil lá para fora, mais ou menos isso? Não, é que eu acho que, assim, eu acho que um dos meus objetivos como artista, né, primeiro, fazer o que eu amo, segundo, levar minha música para o maior número de ouvintes possíveis, né? A gente quer que a nossa arte seja apreciada, sabe, por várias pessoas. E eu acho que tendo a música cantada em inglês facilita. Não é né, para chegar nos Estados Unidos, não é nada disso, é porque muita gente ao redor tem mais gente no mundo que consegue falar inglês do que português. Então eu amo minha língua, eu amo o Brasil demais, assim, demais mesmo. Estou aqui já há uns 40 dias aqui na Europa, já estou com uma saudade fundida do Brasil, amo. Mas pensando artisticamente, eu quero que mais pessoas se identifiquem com a minha arte. E aí o inglês ele facilita um pouco, né? Então é basicamente por causa disso, assim, né? Basicamente. E de uns tempos para cá, claro, eu sempre dei muita importância para as minhas letras, mas de uns tempos para cá isso tem sido mais importante ainda para mim, porque eu tive alguns discos de artistas que quando eu estava em algumas vezes em alguns fundos do poço, assim, discos que me salvaram, né? E porque eu me senti identificada, eu me senti acolhida, eu me falava, pô, se esse artista já passou por isso, então eu não tô sozinha. Então agora, principalmente que eu tô tocando em mais assuntos mais, né, sentimentais, coisas mais internas aí do ser humano, eu quero que
as pessoas leiam aquilo e se identifiquem, e aí estando em inglês é muito mais acessível, eu acho, para a maioria das pessoas, né. Eu quero que os meus fãs brasileiros se sintam acolhidos, óbvio, porque é a nossa fanbase base de fã maior, mas, eu preciso pensar em todo o resto do mundo também que tem interesse, né. É muito mais fácil um tradutor, você ter o inglês para sua língua do que o português para uma outra língua lá, vai ser muito mais complicado. Então por isso, basicamente. E eu particularmente, como eu tô muito acostumada a ouvir metal em inglês e sempre compus em inglês, eu tenho muito mais facilidade de compor em inglês do que em português, muito mais. É bizarro, né. Me sinto mal, falo: "Porra, minha língua materna", mas não, é muito mais fácil para mim compor em inglês do que em português. É legal. Eu queria falar um pouquinho também, Fernanda, sobre as suas companheiras de banda, né? A Luana, a Jéssica e a Tainá, né? Queria que você comentasse, por favor, é, como que você entende qual o papel de cada uma na vibe geral, assim, sabe, da convivência, como é que você entende assim, que cada uma contribui assim, ali para a coisa ficar unida? Putz, a gente é uma família mesmo, assim, né. Eu amo as meninas, a gente tá numa vibe muito legal agora, assim. Eu acho que cada uma contribui com o seu jeitinho para a banda. No lance dos corres da banda, é bem distribuído, eu acabo fazendo a maioria das coisas por questão mais de experiência e de já ter o know-how de várias coisas por causa da Nervosa, né, então essa parte mais burocrática e tal, eu acabo fazendo a grande maioria, mas, todo mundo faz um pouco. Por exemplo, a Luana cuida muito das partes de arte, né, tudo que envolve design e tal, porque ela já tem essa facilidade. Ela e a Jéssica cuidam juntas do lance de merchandising, e a Jéssica entrou super proativa, então ela dá várias ideias aqui e ali, elas cuidam também do lance das coisas, dos props de palco, né. A Tainá cuida das redes sociais também, de algumas coisas de edição de vídeo que a gente precisa fazer, cuida de algumas partes de negócio, isso, né. Então a gente distribui profissionalmente, assim, de correria dentro da banda, esse tipo de tarefas ali, né, mas tem, cada uma contribui com o seu jeitinho no na na banda, né, de um jeito ou de outro, assim. Então é que é difícil entrar nisso sem entrar em particularidades, na intimidade da banda, né, mas cada um tem o seu jeitinho. Por exemplo, em momentos de crise, cada uma, age de um jeito que é importante para lidar ali. Eh, Todas a gente tem um senso de humor muito bom, assim, né, de falar besteira. Eu e a Luana fala muita besteira, assim, piada podre mesmo, é mais comigo que com a Lu. Tem as mais sensíveis da banda, eu sou com certeza a mais sensível da banda. Eh a Thay é uma super boa ouvinte, então quando a gente tá mal ali, ela sempre vai ser a primeira que vai vir acolher ali, dar um abraço, falar: "Ai, como é que você tá? Senti que você tá meio assim", né. Eu também faço bastante isso. Então, assim, cada uma contribui de um jeito, assim, sabe. Todos os jeitinhos são super importantes, assim, né. Então, a Jéssica é super tipo: "Não, bora", sangue nos olhos, assim. Ela traz, assim, movimento, essa coisa de movimento, de ânimo pra banda, tipo: "Não, não, não, bora", sabe. Então é muito legal. Acho que cada uma contribui de um jeito mesmo, e a gente tá super bem, porque, por exemplo, uma coisa que o Esteban, né, que é o cara que trampa com a gente, ele até falou em um dos posts dele que, assim, a gente tem passado o cão nos últimos meses, né, assim, pô, passou aquela merda do bagulho de tornado e não sei o quê, e foi super difícil. E esses são, estar em turnê já é gatilho pra banda, né, pra dar ruim, assim. E você passar por uma coisa dessa, tão traumática, é mais foda ainda, e a gente ficou firme e forte. Isso porque a gente conseguiu construir uma unidade muito bacana ali na banda. Então é isso, elas são partes, cada uma é uma parte essencial da banda, né. Hoje eu não consigo ver mais a banda sem nenhuma delas, porque cada uma contribui muito a nível pessoal e a nível profissional na banda. Eu acho que é o jeitinho de cada uma, é a contribuição de cada uma que faz a cripta ser essa coisa tão massa que é. Pô, legal, Fernanda. Então, bom, queria agradecer aí pelo seu Hum, tempo, pela entrevista. mas tem mais pergunta?
Eu queria falar um pouquinho só sobre o Apples of the Soul. Pode falar. Pode fazer. Ah, não, então, uma música específica que eu tenho curiosidade é a Starvation, né? Que saiu. Eu queria que ela fala sobre a questão da fome, né? E eu queria que você comentasse sobre a motivação, qual foi a inspiração, o clique que deu para você falar sobre isso, assim, um tema específico, assim, né? Aham. No Echoes of the Soul eu ainda variava um pouco mais de temas, né? Então tem tema mais profundo, mais filosófico, de psicologia e tal. Tem coisa mais mística, tipo a Kali, né? Under the Black Wings e Possessed, né? E tem ainda a veia política que eu trouxe de 10 anos de thrash metal, né? E aí as músicas que tem veia política é I Resign, que fala sobre a síndrome da resignação, né? Que é uma síndrome que acomete principalmente crianças, filhas de imigrantes, né, aqui na Europa. Tem a Bloodstained Heritage, que fala... É uma letra muito sensível para mim, porque ela fala sobre como a invasão, né, das Américas ali, e como a gente sabe que, né, os povos, muita mulher de povo originário, muita mulher preta foi violada e tal, e como isso afeta o nosso DNA, literalmente, né? Então esse é um ponto super sensível para mim, então é uma letra política. E a Starvation foi porque eu estava desesperada. Eu passei a pandemia inteira ajudando gente a não passar fome lá no meu bairro, sabe? Tipo, não só com o contexto da pandemia, mas com o péssimo governo que a gente tinha na época, né, do Bolsonaro, que levou muita gente de volta à miséria, inclusive levou o país de volta ao mapa da fome mundial, né, a péssima gestão dele. Então, eu estava convivendo com a fome todos os dias ali, não eu, graças a Deus, mas eu estava ajudando. Tinha um cara que ia praticamente todos os dias lá pedir marmita lá em casa, ou 10 conto para comprar uma marmita, e a gente via que teve um dia que ele estava quase desmaiando. Um cara que tem diabetes, né, que morava numa ocupação ali, a gente estava ajudando. Então, assim, eu sei o tanto de cesta básica que eu distribuí lá, eu sei o quanta gente eu ajudei a ter um pouco para comer ali durante a pandemia, e foi um negócio que me amassava o coração, e a Starvation veio disso daí, né? Tipo, as pessoas acham que fome é o que a gente sente entre as refeições, né? A pessoa passar fome é outra coisa. Muita gente na minha família já passou fome, então eu juntei um pouco os relatos de algumas das pessoas que passaram fome na minha família, mas o que eu via ali no meu dia a dia, e realmente transformei a fome numa coisa death metal ali, realmente descrevendo o que é passar fome, né? Como o corpo tem que comer até seu próprio músculo, às vezes, para fazer você não morrer, para sobreviver. Então, essa foi a inspiração, infelizmente, muito baseada na vida real. Sim, não, pois é. Bom, obrigado, então, Fernanda, pela entrevista. E queria perguntar se pode se a gente usar o vídeo ou não. Dá pra... Se o quê? A gente pode usar o vídeo da entrevista? Pode. Pode? Tá sendo... Não, só pra saber, né? Não, tá tranquilo. Porque normalmente eu faço assim, eu coloco algumas coisas lá no meu canal, porque o Whiplash não tem YouTube, né? Aí eu faço os cortes pro Whiplash, né? Pode sim. Ah, Só beleza. cuidado com o sensacionalismo, hein, caralho? Não, brincadeira, você entendeu, né? Não, Com claro, temas claro. leves, de boa. Com tema pesado, é sempre bom a gente ter esse cuidado, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. E como o outro vai reagir, se a pessoa tem crise de pânico, se a pessoa tem uma depressão e aquilo é um gatilho para ela, a gente tem que ter muito cuidado com o outro ali, não somente usar ele como uma fonte inesgotável de publicidade, né? Que as pessoas, no fundo, são humanos também. Então, tendo esse cuidado, tá tudo certo, pode usar sim. Pô, cara, legal, então, foi muito legal conversar com você. É Boa nóis. sorte aí na segunda parte da turnê e no lançamento Obrigada, querido. do álbum. Obrigado. Mais pra frente a gente volta a se falar, se tu quiser aí, tá bom? Quando sair o álbum, né? Isso, fechou. Beleza. Obrigada pelo espaço, tá bom? Falou, obrigado a você. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, querido.